Olá pessoal, meu nome é Cíntia Darcy Gonçalves, sou aluna do curso de Educação Física, estou cursando o 8º período e hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. O tema do meu trabalho é treinamento funcional e implicações na força muscular e capacidade funcional de idosos. O meu orientador é o professor e mestre Anselmo de Oliveira, coordenador do curso de Educação Física. O envelhecimento ele é caracterizado por uma série de alterações que ocorrem ao longo dos anos. Dentre essas alterações está a perda de força muscular. Ela afeta diretamente a capacidade funcional, diminuindo a autonomia e independência do idoso, o que reflete negativamente na sua qualidade de vida. O treinamento de força tradicional, que é a musculação, ela é uma conhecida estratégia para potencializar a força e a capacidade funcional de idosos, mas a sua prática depende muito de locais e aparelhos específicos. Então, nesse sentido, o treinamento funcional ele surge como uma ferramenta alternativa de intervenção que utiliza basicamente o peso corporal como sobrecarga e movimentos específicos para tarefas cotidianas. No entanto, ainda são escassas na literatura publicações que nos permitam compreender como o treinamento funcional pode influenciar na força muscular e a capacidade funcional de idosos. Então, o objetivo desse trabalho é analisar, a partir de uma revisão de literatura, as implicações do treinamento funcional sobre a força muscular e a capacidade funcional de indivíduos idosos. Esse trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo sistemático e para a condução desse estudo foram consultados artigos disponíveis nos bancos de dados PubMed e Cielo, utilizando descritores como calistenia, treinamento com peso corporal, treinamento funcional e idoso. E esses mesmos descritores foram traduzidos para a língua inglesa também. Para a seleção dos artigos foram incluídos somente estudos originais, estudos que utilizaram protocolos de exercício com peso corporal e ou aparelhos alternativos, por exemplo, elásticos e pesos livres, para a prática do treinamento de força. Estudos que avaliaram medidas de força e ou capacidade funcional, e estudos que envolviam a participação de idosos com idade igual ou acima de 60 anos. Foram excluídos dos estudos aqueles que não descreviam o protocolo de treinamento utilizado e aqueles que não fizeram avaliação da capacidade funcional por medida direta. Então, a partir da leitura dos títulos dos trabalhos, foram selecionados 50 artigos. Foi feita a leitura dos resumos e após essa leitura, 30 artigos foram lidos na íntegra. E, finalmente, 10 artigos foram selecionados para compor a presente revisão. Os artigos selecionados eles serão apresentados em uma tabela que discriminará a metodologia de intervenção baseada no treinamento funcional e os resultados relacionados à força e capacidade funcional dos idosos. E as temáticas, posteriormente, serão estabelecidas para discussão a partir da identificação de convergências dos artigos selecionados. Então, a partir aí de resultados prévios, resultados iniciais, com relação à força muscular, dos artigos selecionados, 6 estudos avaliaram a força e concluíram que o treinamento funcional é eficaz para a melhoria dessa aptidão física em idosos. 2 desses estudos constataram que o treinamento funcional e o treinamento tradicional são igualmente eficazes na melhoria dos componentes de força. E ainda 2 artigos mostraram que o treinamento funcional demonstrou ser mais eficaz que o treinamento tradicional para ganho de força. Do mesmo modo, analisando a capacidade funcional, 6 estudos selecionados confirmaram a melhoria da capacidade funcional após a intervenção. E esses 6 estudos concluíram que ambos os programas de treinamento se mostraram eficazes para a melhora da funcionalidade. E ainda 2 desses estudos mostraram que o treinamento funcional demonstrou ser mais eficaz que o treinamento tradicional
para aumento da capacidade funcional. Então, a partir desses resultados prévios, o treinamento funcional demonstrou ser eficiente para desenvolver tanto a força quanto a capacidade funcional em idosos. E considerando a semelhança da magnitude dos efeitos, o treinamento funcional ele pode ser uma alternativa viável, prática e de baixo custo ao treinamento tradicional para a população idosa. Aqui no final eu coloco as referências dos artigos selecionados. E esse é o meu trabalho. Muito obrigada a todos